Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma ação que eu nunca falei aqui no canal, eu vou falar da Braskem. Eu não vou falar tanto sobre o que ela faz, mas vou focar aqui em alguns dados realmente, né? Receita líquida, patrimônio líquido, lucro líquido, para identificar um certo padrão aqui na Braskem. Claro que nada aqui no vídeo é recomendação de compra ou de venda, né? Mas eu já tive comentários aqui no canal sobre a Braskem, então por essa razão que eu tô trazendo esse tema no vídeo de hoje, né, pessoal? Então eu vou usar aqui como auxílio, né, a ferramenta do Scanner Pro e também o fundamentei para a gente traçar esses padrões aí da Braskem. Lembrando que eu faço vídeos diários como esse, então se você estiver inscrito no canal, você não vai perder os próximos vídeos. Então, sem enrolação, sem delongas, vamos para o vídeo, né? Aqui no scanner da bolsa a gente vê alguns múltiplos já da Braskem, a gente vê que ela está com um PL de 7, um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 10%, aí 9,2%, mas a ação desvalorizando bastante, né? A gente vê aqui no Scanner Pro, né? No histórico da cotação, que ela está na mínima, né? Na mínima dos últimos 12 meses, aí, esse 0% aqui indica que ela está na mínima. E aqui a Braskem, se a gente for olhar o gráfico aqui que está disponível no Google, a gente já observa como ela oscila bastante, né? Ela saiu aqui, por exemplo, de 20 e poucos, 17 reais, 15 reais para 57 reais, né, até mais, 60 e poucos reais. A gente vê que quem surfou aqui essa parte teve uma valorização absurda aqui de 184%, mas quem comprou aqui em cima acabou sofrendo um prejuízo grande aí de mais de 70%, né, pessoal? Então, por mais que a Braskem ela tenha feito aí pagamentos bons de dividendos, a gente vê nos últimos 12 meses quase 10%, o fato é que a desvalorização dela superou bastante esses dividendos, aí a gente vê uma desvalorização acima de 70%. E a gente pode olhar aqui que ela está com um PVP de 1,68, negocia 2 vezes EBITDA, né? Então, esses indicadores aqui, eles mostrariam, né, em tese aí, que a Braskem estaria barata, né? Isso se a gente fosse olhar apenas esses indicadores aqui, né? Mas a gente não pode fazer isso, a gente não pode olhar apenas os indicadores. Eu até já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre algo que eu inclusive acho muito mais importante do que os múltiplos de valuation aí, que é na verdade olhar o histórico, né, do lucro líquido, o histórico do patrimônio líquido. Então, pessoal, o que, que eu vou trazer aqui para vocês, né, aqui no Scanner Pro do Scanner da Bolsa? A gente pode ver essa relação justamente entre cotação e patrimônio líquido, né? Então, o que, que acontece, né? A cotação é o preço da ação, a ação nada mais é do que a menor fatia possível aí de uma empresa, né? Então, na verdade, o que você quer ser, né, é dono de uma parte, né, de uma parcela da riqueza daquela empresa, e o patrimônio líquido nada mais expressa do que a diferença entre os ativos e os passivos, ou seja, a riqueza daquela empresa. Então, a tendência, né, eu mostrei isso aqui com exemplos aí de outras empresas, né, já aqui no canal, que esse bolo crescendo, ou seja, o patrimônio líquido crescendo, aumenta a riqueza da empresa. Então, se você é dono de uma fatia dessa riqueza, a sua fatia do bolo também ela tem uma tendência aí a aumentar, né? E a gente pode observar aqui que houve um certo descasamento aqui entre a cotação média da ação e o patrimônio líquido, né, da Braskem, mas esse patrimônio líquido aqui a gente vê que ele realmente oscila muito, né? Bem cíclico aqui, a gente vê um patrimônio líquido grande, aí o patrimônio líquido se esfacelou aqui, baixou muito, depois subiu de novo e aí virou negativo, né? Patrimônio líquido negativo é um ponto de atenção para mim, né? Na minha opinião pessoal, né? Claro que vai de investidor para investidor, mas esse patrimônio líquido negativo aqui é um ponto de atenção realmente. Para mim é um sinal vermelho, assim, porque na verdade isso aqui mostra aí, né, que a empresa ela não tem riqueza, ela tem mais passivo do que ativo, né? Então isso aqui é bem complicado na minha opinião, né? E a gente pode observar aqui então que depois isso aqui se reverteu, né? Esse patrimônio líquido ele voltou a ser positivo, mas essa mera indicação aqui de um período com patrimônio líquido negativo já é um fator de atenção para mim, né, pessoal? E um ponto aqui também que a gente tem que observar olhando aqui, que a Braskem ela chamou muito atenção aí nos últimos anos por conta dos altos dividendos. Então a gente vê que 2021 ela pagou uns dividendos muito gigantescos aqui, R$ 7,54 por ação, e 2022 já reduziu para 1,70. E se a gente olhar o histórico, né, aqui no Scanner Pro a gente consegue ver esse histórico, a gente vê que realmente 2021 foi uma exceção, né? Inclusive 2022 uma exceção, porque no geral aqui esses dividendos são muito menores ou até inexistentes, né? E esses dividendos aqui também inexistentes, muitas vezes eles podem indicar o quê, né? Que a empresa teve prejuízo, por isso que não
distribuiu dividendos. Então, por essa razão que eu também considero aqui isso um problema, né? Eu nem considero dividendos baixos um problema em si, né? Dividendos baixos não é o problema, mas o problema é a empresa de repente ser tão cíclica a ponto de muitas vezes não distribuir nada por conta do prejuízo, né? Até o ponto de chegar aqui a um patrimônio líquido negativo, né, pessoal? E aqui olhando o Fundamentei, né, a gente pode ter essa exata noção também, né? O patrimônio líquido aqui, como a gente viu no Scanner Pro, né, ele era de 10 bi, depois ele caiu, depois subiu de novo, aí virou negativo aqui em 2020, né, como a gente vê aqui no gráfico também, 2020. Então ele ficou negativo, depois ele subiu de novo. Então a gente não consegue prever muito bem para onde que isso vai, né? A receita líquida aqui, ela saltou bastante, então ela tem uma receita líquida bem alta, ó, de 105 bilhões, né, nos primeiros 9 meses de 2022, mas um EBITDA de 14 bilhões, ou seja, ela tem um EBITDA parecido com o que ela teve em 2017, quando a receita líquida era menos da metade da atual. Então, quer dizer, uma receita líquida que cresce, ela tem realmente uma receita líquida que cresce, mas um EBITDA que flutua muito, uma hora está em alta, outra hora está em baixa, então é um EBITDA que não anda muito, que não acompanha essa receita líquida. E o EBITDA é uma aproximação da geração de caixa, então isso aqui também é um fator de atenção. A gente pode ver aqui que o lucro líquido também mostra justamente como a companhia é cíclica, né? Então, vários prejuízos aí, se a gente for computar, vamos computar aqui os últimos 10 anos aqui, né? Pegar de 2021 até 2012 aqui, a gente pode ver então 3 prejuízos, né, em 10 anos, né? Se a gente puxar um pouquinho mais, 11 anos, 4 prejuízos. Então isso aqui também é um fator complicado. E por que isso acontece, né? Porque a Braskem, ela realmente ela atua num setor cíclico e ela tem uma margem líquida muito baixa. A gente pode ver que a margem líquida dela aqui 1%, 6%, 8%, 5%. Então quer dizer, qualquer problema nessa margem líquida baixa aqui acaba fazendo com que a empresa registre um prejuízo, né? O ROI aqui também bem inconstante, a gente vê 7%, 10%, 292%, então quer dizer, bem realmente alto, né? E isso a gente vê também nos dividendos, aqui o payout já foi de 83%, já foi de 0%, já foi de 24%, agora 479%, né? Mas aí como eu falei, né, mesmo ela fez pagamentos de dividendos muito altos, mas a desvalorização aí da cotação, ela superou muito aqui, né, esses dividendos, né? A parte positiva que a gente pode falar disso aqui é um fluxo de caixa operacional aqui sempre positivo, né? Pelo menos mesmo nos momentos em que teve prejuízo, o fluxo de caixa ele continuou positivo, mas é uma empresa que tem aí um endividamento aí acima de 35 bi, né? Tem uma posição de caixa acima dos 14 bi. Então ela até já foi muito mais endividada, se a gente for ver, mas ela tem aí uma dívida considerável, né? Levando em consideração principalmente essa margem líquida muito baixa aqui. Então a gente vê uma receita líquida de 105 bilhões para um lucro líquido de 1 bilhão, né? Então quer dizer, uma margem realmente muito baixa, né? E o que eu quero falar sobre isso aqui, né, na Braskem, qual é a conclusão que eu chego então, né? Que é uma empresa muito cíclica, né? Só olhando esses números aqui, nem precisa olhar o que ela faz, como que ela ganha dinheiro, né? O fato é que ela é muito cíclica, patrimônio líquido que já foi negativo, receita líquida que cresce, mas um EBITDA que não acompanha, lucro líquido aqui uma montanha russa, né? Vários prejuízos nos últimos 10 anos, porque a margem líquida é muito baixa. Então a gente tem que prestar atenção no seguinte, né? A conclusão aqui, né? Que a Braskem, ela é uma empresa muito assim para quem quer realmente correr um risco, né? Então isso tudo significa que a Braskem não pode valorizar? Claro que não. A Braskem ela pode valorizar como qualquer outra ação. A gente não sabe como que o mercado vai ver isso aqui no futuro. Mas é importante a gente ter essa noção do risco, né? De que assim como ela pode valorizar, ela também pode virar pó. A gente não consegue saber muito para que lado que ela vai, né? E isso aqui então nos leva a essa conclusão, né? Que ela é uma empresa muito para capital alocado a risco. Então, aquela pessoa que ela já tem um patrimônio consolidado, né? E que ela quer correr um risco num determinado ativo, ela pode muito bem, sim, colocar um capital alocado a risco numa empresa dessa característica, né? Mas sabendo que ela pode perder tudo. Então, tem que ser um dinheiro aí que a pessoa saiba que se ela perder não vai fazer falta, né, pessoal? Então é isso que eu penso, porque patrimônio e capital alocado a risco são situações diferentes, né? O patrimônio ele serve realmente para renda fixa, para imóveis, para renda variável, mas em ativos de boa qualidade, né? E o capital alocado ao risco aí para realmente situações mais arriscadas, né? Em que
aquele investidor ele tem noção de que aquele dinheiro pode virar pó, então aí ele coloca lá esperando, né, uma valorização, mas sabendo que pode dar tudo errado também. Então, pessoal, eu quero saber de vocês se vocês têm Braskem em carteira ou não, o que vocês acham da ação da Braskem, se vocês gostam, se não gostam. Deixem comentários aí, porque eu aprendo muito com vocês, eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.